Bom dia, gente. Hoje, 10 de dezembro, quinta-feira, vamos fazer agora a correção do PET 7, semana 2. Ontem não deu pra gente corrigir as 2 semanas, porque esse conteúdo é um conteúdo muito importante para vocês. Tanto é que esse conteúdo antes, até 2018, os professores de História demoravam 3 meses para dar esse conteúdo para o 7º ano. E agora, depois da nova BNCC, que é uma diretriz para todo mundo, porque agora, Tamara, eu gravo pelo OBS, eu não gravo pelo Google Meet mais não, por isso que não aparece gravando, tá? Mas ele está sendo gravado. Aí, com a nova BNCC, houve uma mudança no Brasil inteiro. E esse conteúdo que antes pertencia ao 7º ano, que a gente tinha os 3 primeiros meses do ano para trabalhar, esse conteúdo agora pertence ao 6º. E como ele pertence ao 6º ano, fica tudo muito espremidinho, fica tudo muito corrido. E é um conteúdo muito importante. Então, assim, peço realmente que vocês tenham muita atenção. Esses vídeos que eu estou falando, que eu estou postando para vocês, estou passando agora, essas aulas estão ficando gravadas. Depois vocês podem acessar o canal. O ano que vem a gente vai usar isso novamente, porque com certeza tem que fazer uma revisão e vamos fazer a revisão voltando na Idade Média, porque ela é realmente muito importante, tá? Então, eu vou começar a apresentar. Deixa a coleta seletiva passar. Aí eu vou começar a passar os 2 vídeos e hoje eu já vou passar direto pelo YouTube, tá? Porque ontem o som não estava muito legal, passando pelo PowerPoint. Então vamos tentar hoje direto no YouTube e aí vocês ou ficam bem pertinho do aparelho ou fone de ouvido, tá bom? Então, peraí, vamos lá, deixa eu apresentar minha tela aqui. Começar. A tela mudou para vocês, gente? Mudou. Mudou? Ok. Eu não vou tirar meu som do Meet, porque ontem vocês viram que eu tirei o som e vocês não estavam ouvindo. Como eu não estou entendendo o que está rolando, eu vou deixar meu microfone aberto, tá? E aí vamos ver se o som do vídeo está legal. Os europeus da Idade Média. O som está legal? Sim. Sim? Então vamos lá. Os europeus da Idade Média precisavam aumentar a produção de alimentos para combater a fome, voltar a fazer comércio e voltar a morar em cidades. Sem isso, o mundo que nós conhecemos hoje seria completamente diferente. Essa foi a chamada Revolução Agrícola Medieval. Eu sou o professor Luiz Felipe e você está no História Rápida. História Rápida. Entre os séculos 5 e 11, a maior parte da população europeia trabalhava no campo para atender à própria demanda de produção de alimentos. E mesmo assim, havia fome e desnutrição. A produção agrícola não estava sendo suficiente. Para multiplicar a colheita, era necessário produzir técnicas de cultivo. Eles já sabiam que era necessário descompactar o solo para que penetrasse mais água, luz, calor e a raiz fosse mais para o fundo. Para isso, os medievais usavam um instrumento chamado arado, que era feito de madeira e preso ao pescoço de bois. O boi andava pelo terreno puxando o arado e a terra ia sendo revolvida. Mas esse instrumento tinha diversos problemas. Você está cansado de ter seu arado preso em raízes no meio do trabalho? Fica nervoso quando o arado quebra porque bateu em uma rocha debaixo da terra? Agora, finalmente seus problemas acabaram!
chegou a revolucionária charrua. Ela é totalmente feita de metal para resistir a impactos e suas bordas afiadas podem cortar as raízes mais grossas. A charrua está preparada para ir ainda mais fundo no solo, afofando a terra ainda mais para que suas plantas... Pessoal, eu tô achando esse som muito alto. Eu posso abaixar um pouquinho? Ou o som tá bom? Pode abaixar um pouco, professor. Tá muito alto? Tá bom. Tava bom? Então, pra mim tá bem alto. Olha aí como é que vai ficar. Olha, eu abaixei um pouquinho. Vê se abaixou muito, Tamara. Olha aí. Plantas têm raízes mais profundas e... Tá dando pra ouvir? Sim, ainda tá alto. Ainda tá alto? Tamara, tá dando Sim. pra ouvir? Tá pausado. Não, mas eu aumentei. Olha aí, ó. Eu tinha colocado. Eu vou abaixar e veja aqui, ó. e se tornem maiores. Compre já a sua... Tá dando pra ouvir? Tá bom. Pra todo mundo? Sim, tá bom. Ok, vou voltar um pouquinho porque eu fiquei pausando, tá? Vou voltar só uns segundinhos. A charrua está preparada para ir ainda mais fundo no solo, afofando a terra ainda mais para que suas plantas tenham raízes mais profundas e se tornem maiores. Compre já a sua revolucionária charrua! E ainda tem mais! Troque hoje mesmo seus bois por cavalos, que executam um trabalho muito mais rápido. Assim, você pode preparar um terreno maior no mesmo período de tempo que preparava antes. Juquinha, invenções. Uma invenção do século X que combinou com essa foi a ferradura. Quando não existia ferradura, os cascos dos cavalos se desgastavam muito rapidamente e isso fazia com que os animais tivessem que se aposentar ainda jovens. A ferradura protegia os cascos para que o animal pudesse trabalhar até a velhice sem desgastá-los. Desde a pré-história, o homem percebeu que com o passar dos anos, a terra ia perdendo a sua capacidade de nutrir as plantas e isso fazia diminuir a colheita. Para que um terreno não ficasse inservível, foi criado o sistema de rotação bienal. Na rotação bienal, existem duas áreas de plantação. Enquanto uma estava produzindo, outra ficava em repouso, recuperando seus sais minerais. No século XI, essa técnica foi aperfeiçoada. Para aumentar a produção de alimentos, foi feita a rotação trienal. Na rotação trienal, existem 3 áreas de plantação. Uma fica descansando, em outra se planta trigo e em outra cevada. No ano seguinte, se alternam os terrenos. Os medievais perceberam que os sais minerais que o trigo precisa são diferentes dos sais minerais que a cevada precisa. Assim, cada fração de terra passa 2 anos recuperando os sais minerais do trigo e 2 anos recuperando os sais minerais da cevada. E com isso, a colheita desses alimentos se torna ainda maior. Com tanto trigo e cevada para transformar em farinha, não dava mais para fazer isso em um pilão manual. Moinhos d'água se tornaram mais comuns e surgiram também os moinhos de vento. A colheita foi tão boa que sobrou alimentos até para as vacas e galinhas. As vacas, mais bem alimentadas, passaram a dar mais leite e as galinhas passaram a botar mais ovos. Quando esses animais gordos eram abatidos, davam mais carne. Novos alimentos puderam ser produzidos. Legumes ricos em ferro passaram a ser consumidos em maior quantidade nessa época. As pessoas ficaram mais nutridas e saudáveis, adoeceram menos, viveram mais anos. Mais pessoas chegaram à velhice, menos mulheres morreram no parto e menos crianças morriam na infância. Assim, havia mais gente para ter mais filhos e a população aumentou muito, causando uma explosão demográfica. A população europeia crescia muito pouco de século em século na Alta Idade Média. Estima-se que no século XI havia 22 milhões de habitantes na Europa. Aí veio a Revolução Agrícola Medieval e no século XII havia 25 milhões. No século XIII
havia 34 milhões e no século XIV havia 50 milhões. Esse aumento repentino de população é chamado de boom populacional. Antes do boom populacional, os senhores feudais não deixavam os servos saírem do feudo. Eles não podiam arriscar perder mão de obra. Estima-se que antes da Revolução Agrícola Medieval, 10 pessoas trabalhando nas plantações gerava alimento para apenas 11 a 13 pessoas. Como esses servos alimentavam também o clero e a nobreza, eles não podiam ser dispensados para não faltar alimentos. Mas, depois da Revolução Agrícola, a colheita era muito mais farta e vários servos puderam sair do campo. Alguns foram morar nas vilas e viver da venda de artesanatos. Eram sapateiros, alfaiates ou cervejeiros, por exemplo. Outros foram fazer longas viagens, comprar mercadorias em terras distantes para revender mais caro nas feiras da Europa e viver de lucro. Se você gosta de assuntos sobre a Idade Média e mora no Distrito Federal ou em torno, não deixe de conferir o Festival Medieval Brasil, entre os dias 7 e 10 de setembro de 2017. Aí, vou passar direto para o segundo videozinho, tá? É continuação desse. No episódio anterior, você viu que na Europa do século XI houve uma revolução agrícola que causou um boom populacional. Pessoas saíram do campo e foram para a cidade. Neste episódio, você vai ver como foi o renascimento urbano e comercial. Te explico em menos de 5 minutos. História rápida. Como estava sobrando alimentos, o comércio voltou a acontecer em grande quantidade. As pessoas saíram do campo e foram para a cidade. Esse foi o chamado renascimento urbano e comercial. As coisas não eram desse jeito desde o século V, quando foi a queda do Império Romano. Das cidades de Gênova e Veneza saíam navios de comerciantes para o Oriente Médio. Lá, os comerciantes genoveses e venezianos compravam grandes quantidades de perfumes, sedas e temperos, que os comerciantes árabes traziam da China e da Índia. Em suas cidades, eles revendiam esses produtos para outros comerciantes de diversos lugares da Europa. Esses comerciantes vendiam em várias cidades e assim, finalmente, o produto chegava ao consumidor final. No século XI, começaram a surgir feiras em volta dos castelos e em encruzilhadas. Com o tempo, os feirantes construíram casas de 2 andares. O andar de baixo se tornou uma loja e o de cima a sua residência. Surgiu assim um bairro novo. Esses bairros de comerciantes foram chamados de burgos e seus moradores de burgueses. Formou-se assim uma nova classe chamada de burguesia. Os comerciantes de uma cidade se organizavam em guildas ou corporações de ofício. Por exemplo, a Corporação dos Sapateiros da cidade de Frankfurt. Quando alguém queria ser sapateiro em Frankfurt, primeiro tinha que passar um tempo como aprendiz, para depois passar em um teste e se tornar um mestre sapateiro e abrir sua própria loja de sapatos. A corporação zelava por uma qualidade mínima que todos deveriam seguir, porque não queriam que ninguém que comprasse um sapato em Frankfurt saísse por aí dizendo que os sapateiros de Frankfurt não são bons. As corporações tinham também uma espécie de seguridade social. Quando um artesão não podia trabalhar em razão de alguma doença, a corporação arrecadava dinheiro entre seus associados e doava para o doente ter como sobreviver. Os burgos ficavam dentro de feudos e, por isso, os burgueses deveriam pagar impostos e trabalhar alguns dias da semana para os senhores feudais. E isso estava atrapalhando os burgueses nos seus negócios. Para se livrar dessas obrigações, os comerciantes da cidade se reuniam, juntavam uma grande quantidade de dinheiro e pediam ao sucerano da região que assinassem a Carta de Foral. Se ele não aceitasse, os suceranos usavam o dinheiro para contratar mercenários para obrigar o senhor feudal a assinar. Com a Carta de Foral, os comerciantes podiam escolher entre eles alguém para ser juiz, alguém para fazer o papel de prefeito, faziam suas próprias leis, cobravam seus próprios impostos e ficaram muito mais independentes. A concentração de uma grande quantidade de pessoas no mesmo lugar,
a necessidade de funcionários qualificados para administrar a cidade e o contato com a cultura oriental foram a receita perfeita para o surgimento das primeiras universidades, como, por exemplo, a de Bolonha, de Oxford e de Paris, com os cursos de Direito, Medicina e Teologia. A presença desses cursos atraiu ainda mais pessoas para essas cidades que queriam estudar. As pessoas foram construindo suas casas e lojas nas cidades sem nenhum planejamento. Acabaram surgindo ruas tortas e estreitas, e nem mesmo o ar circulava direito. As cidades medievais não tinham saneamento básico, as pessoas também não tinham educação. Restos de comida e o conteúdo de pinicos eram jogados pelas janelas nas ruas. Isso atraía ratos e baratas e as ruas eram muito mal cheirosas. Esse ambiente era perfeito para a propagação de doenças como, por exemplo, a peste negra. Mas isso vai ficar para outro episódio. O canal História Rápida tem conteúdo... Pronto. Então, ele falou de um monte de coisa. Ele falou de um monte de coisas. Entre essas coisas, eu queria destacar o seguinte. Ele falou da rotação trienal de cultura. Então, vou explicar aqui o que é essa rotação trienal de cultura. Imagina que isso aqui, ó, é o terreno onde que os servos iriam plantar para o senhor feudal. Então, nesse terreno, ele iria plantar duas coisas. Ele iria plantar trigo, iria plantar aveia. Então, ele ia dividir o terreno dele em 3 partes. Numa parte, ele planta o trigo. Na outra parte, ele planta a aveia. E essa parte aqui, ó, ele deixa descansando. O D está virado ao contrário para vocês, porque a imagem espelha e eu não sei fazer diferente, né, gente? Então, ó, no ano 1, ele vai plantar nessa parte do terreno trigo, nessa parte aveia, e essa parte aqui não planta nada, fica descansando. Por quê? Porque observe na casa de vocês se tem alguma árvore frutífera, tipo assim, se tem jabuticaba, se tem manga. Parece que um ano o pé carrega de frutos, carrega, e no ano seguinte dá poucos frutos. Por quê? Porque o terreno em que está aquela árvore, ele está pobre em minerais. Então, ele vai depender de um tempo para ele recuperar. Por isso que no ano seguinte sempre dá pouca fruta. Então, eles percebendo isso, o que é que eles fizeram? Eles dividiram o terreno de tal forma que eles plantariam em 2 partes do terreno e essa parte aqui descansaria. Então, isso vai ser no primeiro ano. No ano seguinte, o que é que ele vai fazer? Olha aqui. Onde ele tinha plantado trigo, agora vai descansar. Onde ele tinha plantado aveia, agora ele planta trigo. E onde estava descansando, ele planta aveia. Assim, observa, esse terreno que ele plantou trigo, no ano seguinte ele descansa. Ele vai recuperar os minerais. E aqui, ó, ele tinha plantado aveia, e vamos supor que a aveia depende de muitos minerais, mas o trigo depende de poucos. Então, se aqui, num ano que ele plantou aveia, esse terreno precisou de muitos minerais, no ano seguinte vai precisar de menos minerais, porque o trigo usa menos minerais. Quando for no terceiro ano, agora a imagem, vou ter que afastar um pouquinho para vocês poderem verem tudo. Olha, aqui era trigo, depois descansou e agora vai ser aveia. Então, ó, onde estava descansando, agora vai plantar aveia. Onde estava a aveia, agora vai plantar trigo. E onde estava o trigo, agora vai descansar. Assim, a cada etapa, ó, descansa, depois descansa esse pedaço, depois descansa esse pedaço. Dessa forma, gente, o solo, ele estava sempre se renovando. Então, foi isso uma das coisas que fez com que a agricultura
rendesse muito mais, a agricultura florescesse muito mais. Outra coisa foi a troca do arado, que era de madeira, pela charrua. O arado de madeira, deixa eu desligar esse WhatsApp. O arado que era de madeira, aqui, ó, vamos supor que aqui seja uma faca. Não é uma faca, ela faz esse formato aqui, ó. Então, essa parte aqui de baixo é que está no solo. Então, aqui embaixo da minha mão é o terreno. Ele vai passando e fazendo esse buraco aí no terreno e aqui ele vai plantando. Só que como era de madeira, isso aqui não cortava direito a terra. E às vezes tinha raiz no meio, que às vezes ele ficava engarranchado na raiz. Quando trocou o arado de madeira pela charrua, que era de ferro, o que vai acontecer? A charrua, ela é de ferro e a lâmina dela é afiada. Então ele vai fazer assim, ó, vai ficar encurvado. Ai meu Deus, tá ruim de eu mostrar. Ele vai ficar encurvado para baixo, o bico dele vai mais fundo na terra, então ele vai fazer um buraco muito mais fundo e aqui na ponta, como a lâmina corta, se tiver alguma raiz, ele vai cortar aquela raiz e ele vai muito mais fundo. Quanto mais fundo estiver esse buraco, a semente vai cair mais funda e a semente vai germinar muito mais forte, porque ela vai ter muito mais terra em cima dela. É igual plantar o feijãozinho no algodãozinho com água, quando todo mundo faz isso, quando está lá nos anos iniciais do primário, né? Aí você coloca o algodãozinho com água, a sementinha de feijão e ela vai brotar. Mas aquilo ali não vai dar muito feijão, vai dar 1 grão de feijão. Se você colocar aquela sementinha na terra, a terra mais funda, aquele pé de feijão vai brotar e dar muito mais feijão. Então é isso que eles descobriram. Ó, se eles trocassem o arado de madeira pelo arado de ferro, que é a charrua, os grãos daquilo que eles estavam plantando iam ficar muito maiores, iam produzir muito mais. Outra coisa, trocaram os bois que puxavam esse arado, que puxavam essa charrua, trocaram os bois pelos cavalos. Pararam de prender o cavalo pelo pescoço, igual eu expliquei ontem. Passaram a prender pelo peito, vinha aqui, ó. Então, aqui, o cavalo é musculoso, ele é forte. Então, ele conseguia trabalhar muito mais. Colocaram ferradura nos cavalos, o que fez com que o cavalo tivesse uma vida útil maior. Vocês sabem, gente, que hoje a Sociedade Protetora dos Animais não pode mais ficar colocando ferradura, porque quando você coloca a ferradura no casco do cavalo, aqui está o pezinho dele, você coloca aquela ferradura, você coloca pregos para dentro das patinhas do cavalo, para essa ferradura ficar presa no pé dele, no casco. Hoje em dia, isso não é mais permitido. Estão fazendo ferraduras que se encaixam na pata do cavalo, né? E hoje em dia, a maioria das fazendas que produzem grande quantidade de agricultura, elas não usam mais o animal para puxar o arado. Hoje em dia existem os tratores especializados, né? Então as coisas vão mudando. Mas nessa época, com essas mudanças, a produção agrícola aumentou e muito. E como a produção agrícola aumentou, as pessoas teriam muito mais alimento disponíveis. Tendo mais alimento, eles não vão passar fome. Tendo mais alimento, eles vão viver muito mais. Vão ter uma vida muito mais saudável. Com isso, eles vão viver mais, vão ter mais filhos, que vão viver mais ainda. E a sociedade vai aumentando. E como agora eles têm novas técnicas de plantio, eles não têm necessidade de trabalhar tanto. Então o que vai acontecer? Alguns servos vão poder ir para a cidade e na cidade ele vai poder exercer a função que ele fazia antes, que ele já sabia. Ou vão ser ferreiros, ou vão ser sapateiros, ou vão ser padeiros. Agora, como que é essa cidade? Essa cidade, alguém caiu aí.
essa cidade ela cresce em torno do castelo. Então ela vai crescer no terreno do senhor feudal. Essa cidade vai se chamar Burgo, porque Burgo significa cidade. Então, essa vilazinha que está nascendo em volta do castelo vai se chamar Burgo. As pessoas que vão morar no Burgo são os burgueses. E essas pessoas que vão morar no Burgo, que chamam burgueses, vão dar origem a uma nova camada social que será a burguesia. Então, nós teremos, primeiro, lá no topo da pirâmide, cá no alto, aqui no alto, ó, nós vamos ter a igreja, depois nós vamos ter a nobreza, depois nós vamos ter aqui embaixo a burguesia e cá embaixo nós vamos ter os servos ou camponeses. Então, antes só tínhamos 3 classes sociais: igreja no topo, nobreza e servos e camponeses. Agora nós temos 4, vão surgir 4 classes sociais: igreja, nobreza, burguesia, servos e camponeses. Agora que estão surgindo os burgos, que são cidades, eles vão começar a surgir as feiras para trocar esses produtos que estão sobrando. Antes produzia 100 quilos de batata, agora com as novas técnicas produzem 200 quilos de batata. 100 quilos dá para o senhor feudal e para os camponeses. O que vai fazer com os outros 100? Vai para a cidade e vai vender. Esses outros 100 que estão sobrando chama-se excedente. Excedente é aquilo que sobra. Então, esse excedente será vendido, comercializado nas cidades. E o que vai acontecer? Eu ontem falei para vocês que já não existia mais, no início da Idade Média, na alta Idade Média, não existia moeda. Tudo era feito, todo o comércio era feito por escambos. E escambos são trocas. Então, a partir de agora, que eles estão indo para esses burgos fazer esse comércio, o que vai acontecer? A partir de agora, vão surgir, então, as moedas, vão surgir o dinheiro. E em torno desses burgos, dessas feiras, um outro castelo medieval, um outro feudo, também vai no feudo de cá, no burgo, fazer comércio nessas feiras. Então, se o senhor feudal do lado de cá tinha uma moeda que chamava moeda A, quando ele chega aqui para fazer a troca e aqui usa a moeda B, é como se aqui usasse real e aqui usasse dólar. Então, quando ele chega aqui, ele tem que trocar a moeda dele, que é o dólar, pela moeda que usa aqui, que é o real. Quando ele chega, então, nessa feira, já tem nas feiras, tem uma banca, onde ficam pessoas ali que só ficam trocando moedas de outros locais. Essas pessoas, gente, colocavam debaixo do banquinho que elas ficavam sentadas, as caixas com as diversas moedas de cada feudo. Essas pessoas que colocavam as caixinhas debaixo dos banquinhos, essas pessoas serão chamadas futuramente de banqueiros. E é daí que vão surgir os bancos. Essas pessoas que trocam dinheiro chamam-se cambistas, porque elas vão fazer a troca dos câmbios. Uma moeda do feudo B que vai ser trocada pela moeda do feudo A, para que ele possa comprar aqui no feudo A. Então, olha, está surgindo o comércio, está surgindo os bancos e vão surgir a partir daí as novas universidades. Gente, ficaram centenas de anos sem ter escolas. As pessoas que tinham educação eram só as pessoas que viviam no topo da pirâmide, só a igreja. Muitas vezes nem os nobres sabiam ler. Então a igreja colocava os seus vitrais na igreja, nas suas janelas, colocava os desenhos representando as passagens bíblicas. Porque as pessoas que não sabiam ler,
Elas iam ver aquele desenho, por exemplo, iam ver o desenho lá de Jesus crucificado. Então eles saberiam que aquilo ali está falando da via sacra, a última parte da vida de Cristo, quando ele é crucificado. Isso ele saberia vendo as imagens, porque ele não saberia isso lendo, porque não tinha escolas. Então, é agora na Baixa Idade Média que começam a surgir as escolas, começam a surgir as faculdades. É a partir desse momento que as cidades que estão surgindo, elas vão querer ficar independentes daquele feudo, do senhor feudal. Porque as pessoas que estão vivendo aqui na cidade, de certa forma, ainda estão ligadas com o feudo. Mesmo trabalhando aqui na cidade, ele tem que prestar aqueles impostos lá no castelo, lá no feudo. Então, para se verem livres disso, eles vão juntar dinheiro, e quando eles juntarem o dinheiro, eles vão até o dono do terreno, o senhor feudal, que no caso ontem eu era suzerana, lembra? Que eu era maior senhora feudal, eu era suzerana, eu que era dona das terras. Então esses comerciantes vão juntar dinheiro, vão até o suzerano e vão pedir ao suzerano para comprar a liberdade deles. Eles vão ganhar essa carta que vai garantir a liberdade da cidade. A partir do momento que eles compram essa liberdade, eles não precisam mais prestar obrigação para o suzerano, para o senhor feudal. Isso ficou entendido, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Sim para todo mundo? Amara? Brian Samuel? Sim. Brian? Sim. Ok, Micaele também. Beleza, então, isso aí é que eu estou falando que é importante na Idade Média. Porque a partir desse momento que eles saem daquele terreno do senhor feudal e eles vão agora se ver livres numa cidade, agora, gente, vão surgir um monte de pequenas cidades. Isso vai ser conteúdo para o ano que vem, mas eu quero que vocês entendam isso, porque o ano que vem vocês vão ter que entender que essas cidades que foram surgindo, aí essas cidades vão querer eleger um rei, porque essas cidades vão pertencer apenas a um rei. Não vão ter cada cidade um senhor feudal mais mandando, um suzerano mandando. As cidades vão ficar na mão de um rei. E aí vão surgir os países, que vão se chamar estados nacionais. Vão se chamar Estado Nacional, que vai ser Portugal, Estado Nacional da Espanha, Estado Nacional da França, Estado Nacional da Inglaterra. O ano que vem, a gente já chega com esse conteúdo para vocês. Então, para que vocês entendam como que esse rei se tornou poderoso, como que agora ele vai construir uma única nação, vocês precisam entender que nesses 1000 anos de Idade Média, teve a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, sendo que na Alta Idade Média houve a ruralização. E quando veio para a Baixa Idade Média, houve então a evasão do campo e eles foram para a cidade, que a gente chama de urbanização. No primeiro momento, essas cidades, elas não têm rede de esgoto, elas não têm higiene, as pessoas vão morar em casas muito pequenininhas, casas com um cômodo ou 2 cômodos para a família inteira. Não tem banheiro dentro de casa, não tem quartos separados. Então, eles têm uma banheira de madeira, onde eles aquecem a água e aí começa a tomar banho um por um. Vai o pai, toma banho, depois vai a mãe, os irmãos mais velhos, até por último as crianças, naquela mesma água. Não pensem vocês que eles tomam banho todo dia, não. Se eles tomassem 4 banhos no ano,
Era muito. 4 banhos no ano. Na época do inverno muito frio, em algumas regiões, ninguém tomava banho. Eles deviam ser fedidos. Muito fedidos, muito. Eles iam tomar banho na primavera. Então eles tomavam banho na primavera, no verão. Aí já chegava outono, já não quase tomava banho mais. No inverno não tomava mesmo. Então eles eram fedidos. As roupas, eles vestiam a mesma roupa. Ia dormir, punha a roupa de dormir. Acordava, a mesma roupa de ontem. Não tinha essa coisa de ficar trocando de roupa, lavando roupa. Não tinha. Os dentes eram todos estragados. As pessoas chegavam à idade de 20 e poucos anos, a maioria, os dentes todos cariados. Já não tinha mais a maioria dos dentes, porque não se escovava dente. Dentro de casa, fazia-se o cocô e o xixi no pinico. Vocês sabem o que é um pinico? É uma vasilhinha assim, ó, quando a criança é bebezinho, a mãe sempre tem um piniquinho, uma privadinha pequenininha, hoje em dia. Naquela época era um pinico. Então fazia o xixi e o cocô, e quando terminava, chegava na janela. Vocês viram que a casa era uma casa de 2 andares? Embaixo era loja e em cima a casa. Aí chegava na janela da casa aqui, ó, e jogava, fala assim, sai de baixo que lá vai merda. E aí jogava o xixi e o cocô lá na rua. Então, se você estivesse passando na rua, estivesse distraído, você podia levar uma pinicada cheia de cocô da cabeça. Então, aí ficava ali na rua o cocô, o xixi, a rede de esgoto toda ali, gente. Não tinha higiene. Isso acarretava muita doença mesmo. Nessas casinhas, onde que não havia muita higiene, havia muitos ratos. E eles se acostumavam aos ratos. O rato passava na casa deles e eles nem ligavam. Sabe quando na casa da gente você está comendo uma coisa e tem formiga? E aí você só mata aquela formiga, mas você vai fazer o quê? Tem formiga. Você vai mudar da casa porque tem formiga? Não. Então assim eram eles com os ratos. Só que os ratos, gente, num determinado período, os ratos levaram tanta doença, mas tanta doença, uma doença chamada peste negra, que ela é comparada até o que a gente tem hoje, a pandemia que a gente está vivendo hoje, a pandemia do coronavírus. Foi a maior epidemia de doença. Por que eu não posso chamar de pandemia? Pan significa mundo todo. Então, o mundo todo está vivendo a pandemia do coronavírus. Naquela época, não tinha essa coisa de avião, então você viaja para um continente, para o outro, não existia. Então, o que acontecia? Era epidemia. A epidemia ficava restrita a um continente ou 2. No caso da peste negra, ela veio da Ásia, ela veio para a África, com os comerciantes que punham suas mercadorias no navio. No navio entravam os ratos e em cada porto que o navio parava, os ratos desciam e os ratos levavam a pulga no seu corpo. A pulga descia nessa cidade, picava a pessoa adoecia e morria. E eles não sabiam como enfrentar essa doença, porque eles não sabiam que essa doença estava vindo devido à falta de higiene, à falta de saneamento básico, os ratos vivendo ali. Os ratos, então, levavam a pulga picava o ser humano e o ser humano morria. Gente, nessa época, a cada 3 moradores da Europa, 1 morreu. Se tivesse 300 pessoas numa cidade, 100 pessoas morreram em questão de dias. Deixa eu só atender uma ligação rapidinho aqui, peraí. Bom dia, estou em aula, me liga mais tarde, por favor. Aí, gente, olha só, que acontece? Essas pessoas morreram, muitas e muitas e muitas pessoas. E essas pessoas morreram devido à peste negra.
a peste negra. Então agora nós vamos começar a fazer a correção da nossa atividade. Só vou passar uma mensagem. Bom dia, Preta, só um momento, estou dando aula, daqui uns 40 minutos eu te ligo. Então, vamos lá. Vamos começar a corrigir a semana 2. Vocês viram que eu já gastei quase 1 hora só explicando? Não dá para fazer isso rapidamente. A idade média é muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Então, vamos lá. Vamos à correção. Ó, correção PET 7, semana 2. A questão 1, ela fala assim, ó. Pesquise, deixa eu abrir aí direitinho, peraí. Pesquise e descreva, não vai dar para ficar aberto não. Pesquise e descreva sobre as técnicas de cultivo abaixo. Charrua. Então, eu já contei para vocês o que é a charrua. É um instrumento, ele é tipo um trator. É um instrumento rudimentar que era utilizado para lavrar os solos maleáveis e sem pedra. Então, a charrua é o que vem depois do arado, né? A charrua, então, é que vai fazer o que hoje nós temos como trator. Então, vocês vão pesquisar e vão achar lá, charrua. Vocês podem pesquisar, aqui eu encontrei essa resposta. É um instrumento rudimentar que era utilizado para lavrar os solos mais macios, né, gente? Se fosse um solo muito duro, a charrua ia ter dificuldade para abrir os solos. Ferradura, o que é ferradura? É uma peça de ferro em semicírculo com que se calçavam os cascos de certos equídeos. O que é equídeos, meu Deus do céu? Cavalo, gente, cavalo. Então, a ferradura nada mais é do que uma peça de ferro em semicírculo para calçar os cavalos. Moinhos d'água e moinho de vento. O que é isso? Moinho d'água ou moinho de vento é uma máquina que vai aproveitar tanto a energia do vento quanto a energia da água, de um rio, né? Para poder fazer com que esse moinho, à medida que ele vai girando a sua hélice, deixa eu olhar para vocês. Quando ele vai girando a sua hélice, lá dentro tem uma roda que vai girando também. E essa roda, quando vai girando, ela vai moendo o trigo, ela vai moendo a cevada, ela vai moendo o milho e vai fazendo com que aquilo vire um farelo. Vai virar a farinha de trigo, a farinha de milho, a farinha da cevada, na qual eles vão preparar os alimentos deles, tá? Então, o moinho, tanto o moinho de vento, quanto o moinho com roda d'água, vai servir para a mesma coisa, para triturar os alimentos e fazer com que esses alimentos, então, possam ser, virar a farinha que vai virar o pão, que era a base da comida deles. Está entendido isso aí, gente? Professor, Oi. antigamente eles não usavam animal para moer também, não? Sim. Por exemplo, se ele não tinha ali na região dele nenhum rio e a região não fosse propícia para vento, então o animal, como aqui no Brasil, na época dos engenhos de açúcar, colocavam um animal, o animal ia girando, né? O animal amarrado ele ia girando. A partir do momento que ele ia girando, aqui dentro tinha uma máquina que também, ó, a máquina ia girando, o animal rodando, essa máquina aqui ia girando e ia triturando o alimento. Ou então, gente, eles tinham que socar no pilão. Socar no pilão, só que socar no pilão demora muito mais. Então, o moinho de vento ou moinho de água eram as formas mais rápidas que eles tinham para poder fazer com que esses alimentos fossem triturados. Depois pergunta o que é peitoral. É uma peça do arreio é aquela sela que coloca lá no cavalo, para poder prender o cavalo. É como se fosse a guia que a gente usa hoje para sair com os cachorrinhos na rua. Então, peitoral é mais ou menos aquilo.
é uma peça do arreio feita de feltro e de uma fazenda de lã branca, colocada sobre o peito do cavalo, e aí esse peitoral permitiu que o cavalo pudesse empregar toda a sua força de tração, o que não era possível até então. Por quê? Porque o cavalo ele era preso pelo pescoço. Como que ele ia empregar sua força, gente? Se ele estava preso pelo pescoço, ele puxava o arado pelo pescoço. A partir do momento que o cavalo é preso pelo peito, ele vai puxar pelo seu corpo, que é onde ele tem mais músculos. Então o peitoral vai ser uma técnica, uma ferramenta muito boa, vai ser um avanço muito grande. Então isso era o peitoral. Agora vamos para a questão 2. Responda. Entre o ano 1000 e o ano 1300, a população da Europa cresceu consideravelmente. Nós vimos isso no videozinho. Quais fatores poderiam ser apontados para justificar esse crescimento? Aí os fatores que podem ser apontados foi o seguinte: primeiro, o fim das invasões bárbaras. Porque se pararam as invasões bárbaras, as pessoas deixaram de morrer com essas guerras, né? Então, a primeira coisa é isso, fim das invasões bárbaras. Segundo, aumento na produção agrícola. Como que a agricultura aumentou? A gente acabou de ver na resposta 1 todas essas novas técnicas que fizeram com que a agricultura melhorasse. Com a agricultura melhorando, o que melhorou? A qualidade de vida do cidadão. O cidadão vai ter uma qualidade de vida melhor e também, com isso, ele vai estar disponível para sair do feudo e ir para as cidades, que se chamam burgos, e vai se iniciar as atividades comerciais. Então, quais fatores fizeram com que a população crescesse? Primeiro, fim das invasões bárbaras. Segundo, a produção agrícola, que vai fazer com que a qualidade de vida melhore. A qualidade de vida melhorando, a produção agrícola melhorando, as pessoas vão poder sair dos feudos e ir para a cidade, começar as atividades agrícolas. Pergunta, letra B, da número 2. Identifique o período que apresentou maior índice de crescimento populacional. Lá no PET vai apresentar que é o ano de 1300. É esse ano que vai ter o maior índice populacional, tá bom? Até aí tudo entendido? Sim. Sim? Sim. Ok. Vamos então para a questão de número 3. Várias cidades eram cercadas por altas muralhas, formando um núcleo chamado burgo. Desse termo surgiu a palavra burguês. Pesquise a evolução desse termo ao longo da história e responda. Aí vocês têm que ir lá no Google para pesquisar isso. Primeiro, inicialmente, quem era considerado burguês? Aí tem que pesquisar, gente, e ver de acordo com esse contexto. Burgueses eram homens livres das cidades. Eles eram mercadores, artesãos, banqueiros no cenário europeu. Então, burgueses serão os primeiros comerciantes, essas primeiras pessoas que irão viver nos burgos, né? Burgos é o mesmo que cidade. Então, burguês é a pessoa que vive na cidade, que pratica o comércio. Aí a letra B pergunta assim: atualmente continuam existindo burgueses? Sim, a gente sabe que hoje em dia ainda tem comerciantes, né? Então ainda existem burgueses. A letra C, ela pergunta: mas qual o significado mais comum da palavra burguês nos dias de hoje? Aí, lá no Google, vocês vão achar diversas respostas. Primeira, a palavra burguês tem um sentido pejorativo e figurados nos dias atuais. Às vezes, quando a pessoa é bem enjoada, aquela pessoa bem metidinha, sabe?
vamos supor, deixa eu olhar para vocês. Aquele aluno lá, aquela aluna, toda metida, que nem olha para ninguém, nem cumprimenta ninguém, passa pela portaria, nem cumprimenta o porteiro. Essa pessoa a gente fala assim, é burguesinha demais. Então essa pessoa que é chatinha, metida, fresca, burguesinha. Hoje em dia, ou burguesinho. Hoje em dia, burguês tem esse cunho pejorativo. Mas é só isso? Não. Vamos ver mais o que o Google nos apresenta. Então, primeira coisa, sentido pejorativo. Depois, burguês pode ser uma pessoa considerada rica, metódica ou um indivíduo vulgar, ordinário. Então, pode ser, nossa, lá naquele bairro chique só dá burguesia. Então, burguesia é uma pessoa rica, uma pessoa de condição financeira muito boa. Então, nós temos tanto o sentido pejorativo, que é uma pessoa metida, como nós temos também o sentido de classe social. Ele é muito rico, ele é um burguês. Naquele bairro só tem burgueses. Então, são os dois sentidos da palavra burguês usado na atualidade, tá bom? Entendido? Sim? Entendido. Sim. E agora já vai ser a semana 3 e a semana 3 nós vamos deixar a correção para a semana que vem. Gente, olha só, nós estamos falando esse período todo, semana 1, 2, 3 e 4, ainda do que está acontecendo dentro da Idade Média. Precisou de 4 semanas para falar de tudo dentro da Idade Média. Depois eu vou sugerir para vocês nos grupos alguns filmes. Hoje em dia está muito difícil passar filmes para vocês. Documentários a gente consegue, mas vocês podem observar que a gente não consegue mais ver os filmes por YouTube. Vocês conseguem ver pela Netflix, conseguem ver pela Amazon, mas a gente não consegue mais passar um filme. Por quê? Porque hoje os direitos autorais nos proíbem de passar esses filmes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o link dos filmes para vocês. Eu tenho certeza que esses filmes o que eu vou colocar são filmes muito bons e que vocês devem ver, inclusive, junto à família de vocês. Vocês vão falar, olha, nós vamos ver esse filme. São filmes que normalmente já passaram na Rede Globo. São filmes que passam na sessão da tarde. São filmes muito bons para a gente ver sobre a Idade Média. São filmes que direto passam nos canais fechados da TV a cabo. Por exemplo, Rei Arthur, Lancelot, Joana d'Arc. São filmes que recorrentemente estão passando nos canais fechados e na Netflix. Então, eu vou colocar lá. À medida que vocês tiverem um tempo, assistam, porque o filme vai trazer todas essas imagens das explicações que eu estou dando para você. Mas eu não consigo passar essa imagem para vocês. Eu consigo passar através desses videozinhos dos canais que os professores, os YouTubers disponibilizam. Mas, por exemplo, a aula de ontem, que está sendo gravada, na hora que eu estou colocando lá no canal, para quem não assistiu, o YouTube me dá restrições de alguns vídeos que eu passei para vocês. Então, eu tenho que cortar alguns vídeos, porque ele não me permite colocar no meu canal esses vídeos, mesmo eu apontando lá na discriminação que os vídeos que eu estou tirando pertencem a outros produtores de conteúdo. Então, hoje em dia, essa questão do direito, do direito de imagem, do direito, está muito complicado para que nós passamos para vocês. Isso é lei, então não tem como a gente fugir mais. Por isso, eu vou estar colocando tanto lá no Google Classroom,
quanto no grupo de vocês os vídeos, os links para os filmes. Assistam, gente. Não são filmes chatos. Ai, professora, não. São filmes que vocês podem assistir com a família de vocês, que vocês vão sentar na sala, na parte da tarde, vão colocar, vão fazer um monte de pipoca, vão comer e vão assistir o filme. Vai ter 3 coisas. Primeiro, vão estar aprendendo história. Segundo, vão estar aprendendo história e contando para a família de vocês que isso faz parte do conteúdo de história. E terceiro, vão estar aproveitando a companhia dos pais, dos irmãos, dos primos, para poder estar vivendo um momento de aprendizado. Tá bom, galerinha? Tá. Gostaram? Sim. Aprenderam bastante hoje? Sim. Gostei. Gostaram? Alô, professora, Sim. Oi. o que você vai me dar de Natal? Ai, Samuel, primeira coisa eu quero te dar, assim, o que eu posso pedir a Deus para todos vocês, que é saúde. Isso eu peço todos os dias. Que Deus proteja a família de vocês, que dê a vocês muita saúde. Segunda coisa, como é Natal, eu vou te dar uma semana, mais de uma semana, 10 dias de recesso, para você aproveitar tudo, para você poder passear. Olha, a gente vai passear sabendo que o coronavírus não acabou. A gente vai passear, né? A gente vai passear mantendo todos os cuidados, né? A gente Todos os cuidados possíveis. todos os cuidados possíveis. Por exemplo, Onde a gente vai, professor? Oi? Onde a gente vai? Não, aí quem vai levar é o pai, mas a mãe. Eu, por exemplo, não estou saindo de casa. Por quê? Porque eu vou passar o Natal lá na roça, na casa do meu pai. Meu pai tem 86 anos. Eu não posso ficar saindo todo dia, correr o risco de eu pegar um coronavírus e levar para o meu pai. Então, espero que vocês, se tiver que sair, usa máscara, lava a mão, né? Passa álcool em gel. Chega no supermercado, álcool em gel. Chega na padaria, álcool em gel. Chegou em casa, álcool em gel. Não, em casa não, água com sabão. E aí, quando for fazer a ceia de Natal, se protejam, fiquem em família, né? Lembrem que esse momento, com a graça de Deus, está acabando. A vacina está chegando. Se Deus quiser, o ano que vem, vamos voltar para a sala de aula. Não vai ser tudo normal, mas vai ser muito melhor do que tem sido esse ano. Então, vamos fazendo os pets, gente. Quem está atrasado com pet, entrega, por favor, para chegar em janeiro, vocês poderem estar bem tranquilos. Chegando em fevereiro, um mês de férias, e março começa o nosso novo ano letivo. Se Deus quiser, eu vou estar com vocês, tá bom? Tá. Então, a todos... Tamara, você fez a chamada para mim? Sim. Muito obrigada, você posta lá para mim, tá? A todos vocês, um beijo. Prof. ama, viu? De verdade. Só que algumas pessoas saíram. Não tem problema, às vezes a internet que caiu, aqui tá chovendo. Aí tá chovendo também? Agora? Aqui tava Tá. caindo. Pois é, aqui tá Tá chovendo. chovendo. Aqui também. Às vezes a pessoa cai por causa de internet, às vezes o pai chama, mas a mãe, a gente sabe de tudo isso, né, gente? Mas todo mundo que participou da aula, você coloca presente pra mim. Aí coloca, manda a fotinho pra mim. Deus abençoe a vocês. Tomem cuidado, façam os pets. Semana que vem, eu já postei. Vocês viram que ontem eu postei os 4 pets. Não fica apagando tudo do grupo antes de salvar os pets, não, viu? Coloca estrelinha lá. Vocês sabem como é que faz para salvar no grupo, não sabem? Deixa eu mostrar para vocês. Sim. Valorizar a mensagem. Isso mesmo, vou mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu pegar o nosso grupo aqui, ó. Grupo sexto Eu ano. pego o meu antigo número, coloco eu e mando todos os links pra lá. Isso, ou então você faz assim, supondo que eu quero gravar isso aqui. Eu quero apagar tudo, mas eu quero gravar isso aqui. Eu venho aqui, tá vendo que vai... Aqui, vou abrir a mensagem, abriu. Aqui em cima vai aparecer uma estrelinha, tá vendo? Se eu colocar aqui, como estrelinha, ela vai favoritar. Aqui, estrelinha fica branquinha. Eu posso apagar tudo no grupo, mas o que tiver com estrelinha não apaga.
Então, vocês vão lá no grupo agora, vão na mensagem que eu passei para vocês ontem. Cadê a mensagem? Dos pets, ó. Cadê? Vão na mensagem do pet. E aí, ó, não é para fazer isso não, professora. O que que eu fiz? Você vai na mensagem. Peraí que eu abri foi o pet. Não quero abrir pet não. Quero na mensagem. Você clica cá em cima, ó. Na mensaginha. Você clica aqui. E aí, quando ela estiver toda marcadinha, assim, ó, você põe a estrelinha. Que aí a mensagem não perde. Quando você apagar, porque o grupo da gente fica muito cheio, quando você apagar e ele estiver com estrelinha, ele não apaga. Tá bom? Mas a Tamara fez a coisa certa. Eu também criei uma pessoa, que sou eu chamo Fernanda História. Tudo que eu tenho que mandar, eu mando para Fernanda História. Que aí fica gravadinho lá. Tá bom? Assim vocês façam de todos os professores. Fiquem com Deus. Aproveitem agora para poder curtir esse resto de manhã. Façam os pets. Tchau, professor. Tchau, Brian. Tchau. Tchau, Tamara. Tchau, Samuel. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Micael. Tchau, Miguel. Fiquem com Deus. Beijo, beijo.